Olá pessoal, Diego Dia dos blogs comutadores.com.br e rotadefault.com.br. Hoje falaremos da coleta de informações para um novo projeto Wi-Fi. Os pontos levantados aqui nesse vídeo podem ser tanto utilizados quando você necessita aprimorar, atualizar os equipamentos da rede Wi-Fi da sua empresa, expandir uma filial, um departamento com novos equipamentos. Serve também com a necessidade de um técnico, de um canal, de uma integradora corrigir algum problema ou auxiliar seus clientes dentro do projeto de rede sem fio. Algumas dessas perguntas fazem parte de um TXT que eu tenho, sempre utilizo com a necessidade de um novo projeto Wi-Fi, quando eu preciso fazer um site survey para poder efetuar a correção de um ambiente. Algumas delas eu utilizei como referência materiais de certificação, como por exemplo o livro do CWNA, o livro do CWDP, alguns materiais de design da Aruba, alguns projetos com Cisco e outras conforme a vivência em projetos de rede sem fio. Se você sentir falta de alguma questão, deixa aqui nos comentários. Então, inicialmente, o que é a coleta de informações? A coleta de informações é um processo muito importante para o sucesso do design da rede Wi-Fi, né, e seus componentes. Encontrar as perguntas corretas e documentar as respostas ajudará na especificação dos equipamentos e serviços. Obviamente, cada engenheiro, cada técnico de rede que trabalha com rede Wi-Fi tem sua própria maneira de trabalhar. O intuito desse vídeo é poder acrescentar algumas questões ou acrescentar pontos para que você possa evoluir o seu projeto da melhor maneira, vista a quantidade de componentes que são necessários ou itens que podem interferir e prejudicar a implementação da sua rede WLAN. Identificar as necessidades do projeto. Então, quais as perguntas que eu faço? Qual o escopo do projeto? Qual a ideia? Que fim que ele vai atender? Qual o objetivo principal com a nova implementação de rede, caso seja uma nova implementação? Quais são os problemas de negócio que precisarão ser resolvidos? Quais os problemas de negócio da empresa que precisarão ser resolvidos? Os usuários precisam de mobilidade, né? Eles precisam sentar em qualquer mesa e ter acesso à rede. Vocês não querem utilizar mais rede cabeada? A rede Wi-Fi ela vai ser o meio principal de acesso? É um novo centro de distribuição que precisa utilizar coletores de código de barra? Quais são as necessidades mais críticas para a rede Wi-Fi? Quais são os pontos de dores ou problemas mais importantes? Por exemplo, há uma área que não consegue ser atendida da maneira adequada. Os equipamentos eles são legados, já não oferecem uma boa experiência para o usuário. E qual o crescimento previsto para o ambiente? A partir dos próximos meses ou nos próximos anos, de forma que você possa prever a sua rede Wi-Fi para que ela funcione pelo menos nos próximos 5 anos. Nós sabemos que o Wi-Fi tem evoluído muito mais rápido que a rede cabeada, tem impulsionado diversas funcionalidades, tanto para o Wi-Fi quanto para a rede cabeada. E o refresh, né, a substituição desses equipamentos, tem acontecido pelo menos a cada 5 anos. Então, você compra o equipamento com as suas garantias de 3 anos, de 5 anos, e a partir desse período você precisa fazer o refresh, até para você atender os usuários, a demanda dos usuários, os equipamentos que cada vez mais estão migrando para a rede sem fio, né, com equipamentos IoT, celulares, tablets, computadores e assim por diante. Falando da radiofrequência, qual o padrão Wi-Fi será utilizado, né? Hoje estamos com o padrão Wi-Fi 6E habilitado, né? Que já oferece frequências na base dos 6 GHz. Mas no tempo que esse vídeo é gravado, nós ainda não temos uma adoção em massa desse padrão. Então vale a pena ponderar, baseado no preço, se eu posso adquirir equipamentos apenas com Wi-Fi 6, que já tem compatibilidade com 2.4 e 5 GHz. E ele consegue modular nos padrões anteriores. São pontos a se colocar referente à adoção. Então, se a questão não for dinheiro, APs com Wi-Fi 6E, eles vão oferecer tanto na frequência de 2.4, quanto de 5 GHz, quanto de 6 GHz. Né? Quais bandas RF serão utilizadas? 2.4, 5 GHz, né? A adoção também do 6E, que oferece 6 GHz. Qual a largura do canal? 20 MHz, 40 MHz. Geralmente utilizamos 20 MHz em 2.4, no mínimo 40 MHz em 5 GHz, mas tudo vai depender dos dispositivos clientes, então é importante entender como seus dispositivos clientes, capacidade que seu dispositivo cliente pode comunicar. Uma outra pergunta muito importante: o VoIP será utilizado? A utilização de VoIP, ela demanda pelo menos entre menos 65, menos 67 dBm ali na hora que você for oferecer o sinal, para que você tenha qualidade na ligação. Então, na hora de fazer o site survey, são valores de referência importantes
para que você tenha uma boa qualidade na comunicação por voz e possa fazer o roaming da maneira adequada. Qual o data rate mínimo desejado para a de cobertura? Qual que é o mínimo desejado para funcionamento dos dispositivos? Há alguma necessidade específica para IoT? Então aqui a gente está falando tanto do fornecimento de sinal Wi-Fi, né, ou para os dispositivos IoT, quanto também, caso o equipamento ele precise comunicar com Zigbee ou Bluetooth, se o access point que você for adquirir, ele possa comunicar nesses padrões. O IoT também leva a outras questões, por exemplo, como qual frequência ele vai utilizar, né? Qual padrão de Wi-Fi ele vai utilizar, parte de segurança. Boa parte dos dispositivos de IoT eles são bastante simples e você precisa pensar na maneira como esse equipamento vai ter acesso à rede e na segurança desse equipamento contra ataques. Existe planta baixa do ambiente? Uma pergunta-chave aqui. Todo projeto de Wi-Fi precisa se fazer um site survey, no mínimo site survey preditivo ou modelagem preditiva, onde você vai pegar a planta, jogar no software especialista como o Icarral, por exemplo, colocar os materiais de atenuação, como paredes de alvenaria, portas de madeira, parede de drywall, e aí daí você pelo menos ter uma simulação preditiva que com o AP que você está pensando em adquirir, para saber a quantidade de equipamentos e onde os equipamentos serão posicionados. Com a planta, caso haja tempo e dinheiro, também o site survey é um site com um access point para que você possa simular o que você testou na simulação preditiva, tá? E também identificar para o time de implementação aonde o AP será fixado. Identificar o local onde os APs serão instalados para a escolha dos kits de fixação correto. Toda vez que você vai escolher um access point, você precisa saber onde esse equipamento será fixado, saber o material que esse AP vai ser fixado e escolher o kit de fixação correta. É trilho, é uma chapa reta, é em poste, enfim. O que eu indico aqui? Uma vez que você defina o fabricante ou os fabricantes que vão estar na shortlist ali, acesse o documento Ordem Guide de cada um desses modelos, que ali você consegue identificar qual tipo de kit de fixação que aquele AP possui, oficial do fabricante, e a partir daí você escolher o kit de fixação correto. Então, toda vez que for escolher qualquer equipamento, eu sugiro dar uma olhada no Ordem Guide, digita lá, AP Aruba X, Ordem Guide, AP Cisco X, Ordem Guide, ou o fabricante que você escolher, para escolher o kit de fixação correto, tá? Talvez também o Ordem Guide vai identificar caso haja necessidade de licenças adicionais, se o AP vai funcionar com o Appel precisar de transceiver, assim por diante. Sempre olhe também o datasheet do equipamento para você saber se esse equipamento possui duas portas para redundância, se ele é multi-gigabit, qual a necessidade, qual a demanda de PoE que ele precisa, se ele é 802.3 AF, 802.3 AT, 802.3 BT, o que vai refletir na potência que ele precisa, 30 watts, 15 watts, 7 watts, assim por diante. Falando da rede cabeada, uma vez que você definiu a quantidade de APs, quantas portas serão utilizadas para os usuários e os equipamentos? Então você tem uma demanda nova, por exemplo, de um departamento novo, você vai colocar lá, definir a quantidade de APs e quantas portas serão necessárias para o AP ser energizado, caso você não utilize pó injector, e sim seja alimentado pelo switch. A minha recomendação é sempre alimentar o AP pelo switch, não utilize pó injector. Além de ser um ponto a mais de falha, fica muito ruim para gerenciar isso no rack. A partir disso daí, você definiu as portas para os access points. Uma vez que você precise adquirir um novo switch, você também tem que levantar a quantidade de portas que vão ser utilizados por servidores, por outros dispositivos da rede cabeada e assim por diante. Quais são as capacidades dos equipamentos atuais, topologia? Tentar identificar hoje, né, os switches, os access points, geralmente, em quase sua totalidade, são posicionados na camada de acesso. Dependendo de como você quer alta disponibilidade, se os equipamentos suportarem empilhamento, por exemplo, você pode passar dois cabos do access point para os switches empilhados e fazendo que aggregation manter a redundância. Identificar onde esses racks estão localizados, isso vai interferir no tamanho do cabo, então identificar o comprimento máximo que o cabo permite para você fixar o access point, senão talvez você tenha que colocar um rack em determinado local do andar
para atender os requisitos de distância e alimentação PoE do Access Point. Caso os switches alimentem os APs através de PoE, qual o modelo dos switches? Né? Caso você já tenha os switches, identificar quais são os atuais, se eles atendem a demanda PoE que os APs vão solicitar. Caso o switch ofereça o AP demande porta multi-gigabit, permite que através do mesmo cabo 5E, 6, tenha velocidade superior a 1 GB, como por exemplo 2.5 GB, 5 gigabits por segundo na rede cabeada. Como eu disse, os APs eles estão evoluindo muito mais rápido que os switches. Então já temos access point que tem velocidade superior. E aí, para aquele switch não ser um gargalo na porta de 1 GB, tentar entender se você vai passar dois cabos e fazer um link aggregation do AP para o switch ou para os switches, para fazer a alta disponibilidade com LACP, se for empilhado, ou a demanda de PoE, e também, caso ele ofereça multi-gigabit Ethernet, ter um switch que atenda essa demanda. Novamente, procure o datasheet do switch e o datasheet do AP para entender essas funcionalidades. Como o site é cabeado, né? CAT5, CAT5E, CAT6, CAT6A, qual a solução LAN em produção? Identificar todos os elementos, né? Os switches de acesso da camada de distribuição, camada core, para ver se você não vai ter um gargalo na rede. Pensar nos uplinks, né? Caso você tenha APs que funcionem em multi-gigabit e você não tenha um gargalo e você em multi-gigabit e você tem essa demanda de banda, entender que o uplink do switch, né, da camada de acesso para a camada de distribuição, para a camada core, não seja um gargalo. Existe a necessidade de switches industriais, né? Os switches industriais eles são mais robustos ali na sua construção. A demanda para a rede outdoor, entender em ambientes mais hostis se há necessidade de você passar uma fibra ao invés de passar um cabo para alimentar o switch em rede. E a partir daí, dependendo do cenário, você vai ter que usar um power injector ou uma caixa hermética ou antenas externas, pontos importantes para se pensar quando vai se provisionar um access point em ambientes hostis onde não há possibilidade de passar um cabo de cobre, né? Você precisa passar fibra. Pensar em toda essa infraestrutura, desde o rack, ou através de DIO, ou através de transceiver no switch, o transceiver no AP. Há clientes que preferem chegar com a fibra num conversor de mídia, do conversor de mídia jogar para um power injector, o cabo, e do power injector jogar para o AP para alimentá-lo. Tudo vai depender da demanda do negócio e as limitações que são impostas em alguns ambientes. A parte de segurança. Qual o método de autenticação dos usuários? Então, a partir do momento que a gente oferece Wi-Fi para uma rede corporativa, você precisa autenticar no mínimo o WPA2 Enterprise. Você pode autenticar utilizando um servidor de controle de acesso, né? Por exemplo, o servidor Radius, né? No caso pode ser Microsoft NPS, o Aruba ClearPass, o Cisco ISE, mas você precisa fornecer acesso individual para os colaboradores. Fugir dos cenários que você tem uma senha compartilhada para todos os colaboradores. Haverá fornecimento de acesso visitante? Prover um acesso visitante separado da rede em produção, da rede administrativa. Se for possível, ter um servidor de controle de acesso, ter acessos individuais para cada um desses visitantes. Ou através de autoprovisionamento. Autoprovisionamento pode ser através de um login social, utilizando Facebook, Twitter, LinkedIn. Pode ter através de sponsor, né? Ele faz o cadastro, alguém aprova para ele. Pode ser através de uma recepcionista que faz o cadastro. Pode ser através a recepcionista gerar várias senhas e entregar. Isso é importante para você manter a rastreabilidade, entender o que cada um está fazendo e o que cada um fez. Por isso, eu sempre indico o uso de um servidor de controle de acesso. Caso o projeto tenha dinheiro no projeto para o servidor de controle de acesso, procure soluções dos fabricantes, né? As mais importantes ali, ClearPass, Cisco ISE. Existem algumas empresas que fornecem esse serviço para visitantes em nuvem, então você pode criar um portalzinho em nuvem ali para o usuário autenticar na sua rede. Um outro ponto, o projeto prevê a instalação de WPS e WDS. O que eu indico aqui, em ambientes mais críticos, pensar numa estrutura que você vai ter APs com funções exclusivas. Então a maioria dos fabricantes vai habilitar assinaturas para identificar ataques à infraestrutura do Wi-Fi ou até a infraestrutura cabeada. Mas esses APs que estão em produção, eles vão compartilhar suas funções com as de segurança. Então, quando você pensa numa solução de WPS, WDS, você pode ter até o mesmo modelo de AP, do mesmo fabricante que você tem em produção. Mas escolha alguns APs para eles atuarem em ambientes estratégicos apenas para ele ficar ouvindo
e identificando possíveis ataques à infraestrutura. Há alguns tipos de ataques que não são possíveis de você coibir, como jamming, mas você consegue registrar o que está acontecendo, identificar a região que está acontecendo e tentar atuar presencialmente. Outros tipos de ataque, como o de deautenticação ou ataques onde o atacante ele sobe um rogue AP, existem alguns modelos de dispositivos que conseguem contra-atacar e deautenticar o usuário, ou para que seus usuários não conectem naquela rede. Entre outras funcionalidades, como por exemplo, envenenamento de ARP, caso esteja na mesma rede, para o Access Point Rogue e assim por diante, tá? Em ambientes estratégicos, dê uma estudada nas soluções de WPS, WIDS, Wireless IPS e Wireless IDS. A Extreme tem um livro muito bom de WPS, WDS. Eu vou colocar na descrição aqui do vídeo para baixar esse, caso você tenha interesse, dar uma lida nesse material. Entendendo os dispositivos de usuários, dispositivos finais. Quantos usuários utilizaram a rede sem fio? Então, você fazer o provisionamento de uma sala com 10 usuários é diferente de você fazer o provisionamento do AP num auditório com 300 usuários, né? Você pode ler lá no datasheet do equipamento, o equipamento suporta 16 SSIDs, ele suporta 500 usuários no único AP, mas aquele e-mail ele vai ser compartilhado. O AP vai ter que gerenciar todas essas questões. Então é importante entender a quantidade de usuários, entender se o AP ele tem aquela função de baixa densidade, alta densidade, super alta densidade, entender que há um limite de quantidade de usuários para que aquilo seja saudável. Dependendo do modelo do AP, isso é uma questão muito particular para cada fabricante, para cada modelo de AP. No geral, eu penso entre 40 a 60 usuários por AP no máximo. Obviamente, tem cenários que você vai demandar mais isso em certos momentos. Mas dê uma lida no datasheet, converse com o canal que está te apoiando, ou converse com o fabricante, e a partir daí definir o melhor equipamento para o seu cenário. Quais equipamentos cada usuário possui? O usuário vai chegar na empresa com um notebook, um celular e com um tablet. O número de dispositivos terá ramificações no desenho das VLANs e subredes, até para você definir perfis diferentes para cada tipo de dispositivo. Por exemplo, se o usuário chega com um tablet, ele vai trabalhar, o tablet pessoal, você pode, por exemplo, fornecer o acesso BYOD, Bring Your Own Device. O usuário vai fazer o autoprovisionamento, vai baixar o certificado digital e vai ter restrições naquilo que ele pode acessar. Vai ter o acesso oficial, mas com certas restrições. E a quantidade de dispositivos vai definir também no modelo de AP que você vai escolher, como também vai demandar um servidor de controle de acesso, servidor Radius, para poder gerenciar os acessos e os perfis de cada um desses dispositivos. E definir qual é o número máximo de equipamentos para cada AP. Obviamente, de novo, definindo o modelo do Access Point correto para cada tipo de ambiente. Quais aplicações serão utilizadas no site no momento atual e no futuro? As necessidades de banda irão determinar cobertura versus requerimento de capacidade. Então, cobertura do sinal Wi-Fi, né, você vai botar numa planta como em carro, vai estar tudo verdinho lá, tudo está próximo daquele AP. Mas será que aquela cobertura ela atende à demanda de capacidade? Novamente, a quantidade de usuários ou tipo de aplicação, aquilo vai ser atendido, né? Então, entender os requerimentos de capacidade da aplicação, dos serviços ou a necessidade dos usuários para você oferecer a melhor experiência para o usuário, não somente a cobertura. Cobertura ela é interessante, mas aquele e-mail é compartilhado. Ele é um e-mail CSMA, né? Então ali, enquanto um fala, todo mundo escuta. Então entender esse tempo de uso ali, né, o airtime ali dos usuários, para que você ofereça a melhor experiência para o usuário. Access Point como o Wi-Fi 6, eles têm um melhor gerenciamento do tráfego, mas mesmo assim é importante entender os requerimentos de capacidade. E qual o máximo de potência transmitida pelo equipamento com menor capacidade na rede? Até para você também definir a modulação que o equipamento vai utilizar, para que você tenha um roaming adequado e um sinal adequado para aquele usuário com equipamento com menor capacidade. Porque você pode ter uma antena, um exemplo claro, uma antena que ela consegue encaminhar o sinal até 1 km, um exemplo hipotético. O sinal chega no seu dispositivo final, mas você conseguiria devolver, o seu dispositivo consegue devolver esse sinal a 1 km de distância? Obviamente não. Mesmo apesar da sensibilidade da antena, não vai conseguir. Então, isso é mais ou menos isso que a gente fala da capacidade do equipamento, tá? Tentar entender a capacidade que aquele equipamento tem para poder se comunicar com a antena. Considerações finais. Entre as considerações finais, eu gostaria de colocar uma ferramenta para site survey.
Então, ou você adquirir a ferramenta, ou contratar um profissional, uma empresa que faça um site survey, entender as fases onde o site survey é necessário, como, por exemplo, um site survey preditivo, um site survey para on-site para identificar como está o ambiente em produção, entender, fazer uma análise de espectro, se possível, fazer uma análise do ambiente criado no preditivo ali para você ver o que funciona e o que não funciona. Uma ferramenta para você medir a altura, né, onde o access point será posicionado, entre outros, tá? Ferramentas de virtualização. A ferramenta de virtualização, ela é importante você entender o espaço disponível no ambiente de virtualização para até você definir quais serviços serão virtualizados, como por exemplo, ferramenta de controle de acesso, que pode ter desde a autenticação dos usuários utilizando certificado digital ou os usuários do AD, o portal para acesso guest, o provisionamento dos portais para BYOD, onde você vai hospedar, caso você vá para uma solução de postura, né, um NAC com postura, também você também vai ter que possivelmente virtualizar essa solução. A gente pode ir também para a controladora. A controladora, em alguns cenários, ela pode ser virtualizada. Você também pode ter uma solução de gerenciamento de rede, cai embaixo no quarto entre o WNMS. Uma solução ali para você ter o up-down da rede, estatística de consumo de interface, de sinal RF, mapa de calor, então super importante. Entender o modelo de gerenciamento dos APs. Então, os fabricantes eles podem ter tanto os APs funcionando no modelo standalone, isto é, cada AP sendo configurado individualmente, como os APs conversando entre si, formando um cluster como se fosse um empilhamento, e aí um é eleito como master, ele gerencia todos os APs, até modelos de controladoras físicas ou controladoras em modelo virtualizado ou no modelo híbrido ou mesmo no modelo em cloud, em nuvem. Isso também inclui o último item, o acesso à internet. O acesso à internet. O que os usuários vão ser permitidos para acessar na internet em cada um desses perfis. O perfil dos usuários administrativo, do visitante, do BYOD, caso você utilize postura, quando o usuário for colocado numa rede de quarentena, o que ele pode acessar, a banda necessária e o gerenciamento caso o serviço seja em cloud. Isso tudo também volto para o item de gerenciamento, gerencie a rede Wi-Fi, se possível identifique do produto que você vai adquirir, quais são as ferramentas para gerenciamento para você obter os KPIs, relatórios e caso a rede apresente problema, você consiga efetuar o troubleshoot adequado. Ter subsídios para efetuar o troubleshoot e corrigir o problema. Para mais informações, acesse computadores.com.br ou rotadefault.com.br. Se você gostou do vídeo, deixa um like. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. E caso você sinta que faltou algum ponto, deixa aqui nos comentários, interaja conosco. Eu agradeço a todos que assistiram o vídeo até aqui e até o próximo vídeo, pessoal.